Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, esteja no seu lar. Muito bem-vindo a todos e a todas. Aguardando a isso. Seja bem-vindo, David. Vamos iniciar nossa celebração da ceia, mas antes eu preciso testar se a minha voz está sendo ouvida, se vocês estão me vendo bem. Preciso de um retorno. Bom dia, bom dia. Tempo de festa na presença do Senhor. Enquanto isso, nós ouvimos o hino 142 do cantor cristão, ao fundo, bem suave. Tá, que bom, que ótimo, que ótimo. Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa celebração nessa manhã, depois de muito tempo sem realizar a ceia do Senhor. Estamos hoje aqui para celebrar essa primeira ceia de 2021, em plena pandemia, o corpo de Cristo resistindo e dizendo que é mais forte aquilo que está em nós do que aquilo que se levanta contra nós. Essa é a grande mensagem que estaremos transmitindo através dessa celebração. Então eu queria saudar a todas as famílias mais uma vez. Eu vou pedir que à medida em que vocês forem conseguindo preparar a ceia, façam a foto, a mesa da ceia, façam a foto, por mais simples que seja a sua mesa. A minha aqui tem apenas uma bandeja com o pão, o cálice e a taça onde eu vou tomar o cálice, né? Então não tem o suco e tem o cálice, perdão, onde eu vou tomar o suco. Não tem nada além disso. Mas fazer a foto é fundamental para que a gente transmita a ideia de que nós somos realmente um corpo, o corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, nós acabamos de saber que a família da irmã Nazaré está passando por uma tribulação, por um momento de adversidade. E ela não é a única família que está passando por isso nesse momento. Então nós vamos, nesse momento, nos solidarizar também. Dizer que se um sofre, como diz o apóstolo Paulo, todos juntamente sofrem. Então uma família de sangue sofrendo, toda a família espiritual, todo o corpo sente. Então se a irmã Nazaré está entristecida e com ela a sua família por essa perda, nós estamos solidários e também estamos entristecidos. Nós devemos rir com os que riem e chorar com os que choram. E nessa hora nós vamos interceder ao Senhor por essas famílias que estão passando por adversidades, por tribulações, sofrendo violências, mortes. Então eu quero pedir a você que, por um instante, enquanto eu ponho novamente a música, você feche os seus olhos e você interceda ao Senhor por essas famílias, para que a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, governe coração e mente de todos nós. Então, é um momento de oração silenciosa, onde quer que nós estejamos. Senhor, Tu que és o Deus da vida, o Deus da paz, o Deus que é luz. Nessa hora, Deus, nós queremos Te louvar, porque diante de Ti estão os elementos que nos trazem à memória o amor com que fomos amados e a disposição que o Senhor tem e teve em se sacrificar por cada um de nós. Nessa hora, Deus, de uma forma muito especial, como corpo de Cristo neste mundo, nos dirigimos a Ti para pedir consolo,
para que o Senhor traga esperança, ó Deus, às famílias que são vítimas de violência, que estão padecendo, ó Deus, uma dor terrível nesse momento, como a que a família da irmã Nazaré está passando. Senhor, vai ao encontro dos teus filhos, das tuas filhas, e ó Deus, tu que és o Consolador, derrama sobre estas famílias do teu unguento, daquele que é capaz, ó Deus, de banir toda a dor do nosso coração e da nossa mente. Sara, ó Deus, as lembranças doloridas desses momentos de violência e dor. E seja sobre nós sempre a paz de Cristo, que excede a todo entendimento. Oramos a Ti, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Todos ainda estão me ouvindo? Todo mundo em paz? Todo mundo tranquilo? Eu sei que quando nós anunciamos a celebração da ceia do Senhor de modo online, isso pode trazer alguma inquietação à vida de algumas pessoas, à mente de algumas pessoas. Mas a coisa que nós precisamos dizer nessa hora é que o conteúdo é mais importante que a forma. Nós precisaríamos, quem sabe, compreender a evolução que a ceia do Senhor tem na história da Igreja de Cristo. Originalmente ela foi celebrada a partir de uma ceia judaica. Então o pão era pão sem fermento. Ou seja, na ceia que Jesus celebrou, ele não celebrou a ceia com esse mesmo pão que nós celebramos hoje, que compramos na padaria, até porque o pão era feito pelas pessoas da casa. Era um pão onde a mão das pessoas da casa era que amassava. Então não era o pão que a gente come hoje. O cálice não era um cálice de vidro assim. Ele era ou de madeira ou de barro, muito provavelmente de barro o primeiro. O vinho era coletivo. As pessoas dividiam o vinho que era produto da uva amassada e fermentada. A igreja, quando celebrava a ceia do Senhor, assim como no judaísmo, era depois, no caso de Jesus, foi depois da ceia judaica, ele celebrou a ceia cristã. Então, depois de comerem e beberem regaladamente, eles reservaram um tempo para fazer a ceia ritual. A igreja de Corinto fazia isso e Paulo vai disciplinar na carta aos Coríntios, dizendo que eles estavam celebrando da forma errada. Porque eles estavam se embebedando e comendo como glutões, enquanto outras famílias que não tinham tanto comiam quase nada. E estavam reservando ao ritual a menor parte, dando a ele a importância menor. Então, a ceia mudou muito, desde a primeira celebração até hoje. Mudou demais. A forma como nós realizamos a ceia do Senhor é muito distinta do que nós celebramos hoje. Quando eu falo hoje, é no século XX e século XXI. Então, quando a gente olha hoje, diante da pandemia, esse afastamento social, e a gente celebrando a ceia de forma virtual, de forma online, de forma remota, parece, aos olhos mais sensíveis, que nós estamos cometendo uma heresia. Oi, Jorge. Parece que nós estamos cometendo uma heresia. Mas o que nós estamos fazendo nessa hora, na verdade, é aprofundando a lição e dando um sentido ainda maior ao conteúdo da ceia do Senhor. Nós somos membros do corpo. E não importa onde cada um está nesse momento, nós somos um corpo. Estamos separados pela distância, mas estamos unidos por meio daquele que é o cabeça. Essa é a grande lição que essa hora nos apresenta. Do ponto de vista espiritual, Jesus está sentado à cabeceira da mesa. Eu lembro que já falei sobre isso em celebrações da ceia presencial na igreja. Quando Paulo diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Paulo não esteve na primeira celebração. Ele jamais se assentou fisicamente na mesma mesa que Jesus. Mas ele diz
eu tenho uma experiência com Jesus, que eu vejo a cabeceira, e eu recebi dele. Quando é que eu recebi dele? Quando ele passou para um daqueles 11 que sobreviveram, e eles passaram para mim. E eu estou passando para vocês. Isso tem inclusive a ver com a missão que cada um de nós recebe. Então nós somos membros do mesmo corpo, Jesus está à cabeceira da mesa, que, diga-se de passagem, não é uma mesa igual a que nós temos hoje. As mesas, elas não tinham esses pés enormes, as cadeiras não eram como nós conhecemos, e muito provavelmente não tinha cadeira na mesa da ceia, da primeira ceia que Jesus celebrou. Para a gente entender que forma muda, o conteúdo não. O que torna a ceia realmente importante não é a forma, não é o lugar onde ela é realizada, é o conteúdo, é o significado que ela carrega, onde ela for realizada. E esse significado não está na forma. Alguém colocou que vai fazer uma ceia diferente. Eu não lembro agora qual é o conteúdo, né? É chá, me parece, né? É chá. Então pode ser chá? Pode. A coisa mais importante são as palavras que são proferidas. Que quando são proferidas, despertam aqui e aqui compreensão e sentimento. Quando elas são ditas, a nossa memória é despertada, os nossos afetos entram em ação. Quando ele diz assim, isto é o meu corpo. Pão se reveste de um significado extraordinário. O suco que tomamos em qualquer esquina, que compramos em qualquer mercado, se reveste de um significado porque desperta a memória, a nossa memória mais antiga, de um jovem de 33 anos cravado numa cruz, dizendo está consumado. Pai, perdoai-lhes ou perdoe-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eu paguei, Pai, a dívida completa deles. E eles agora podem retornar a casa. Eles podem deitar no teu seio. Eles podem te chamar de Abba. É isso que acontece quando as palavras são ditas. Isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue, com o qual eu estou assinando uma nova aliança. Se o chá desperta, se o biscoito desperta, se a pamonha desperta, ótimo. A forma não é a coisa mais importante. Limitar a celebração da ceia apenas pela questão da forma é restringir o anúncio. Olha que coisa terrível. Paz, querida, paz, ou querido. Restringir o... Imagina, nós estamos há um ano sem celebração presencial e sem poder celebrar a ceia presencialmente, melhor dizendo. E não celebrássemos. Jesus disse, Paulo disse, repetindo Jesus, porque quando vocês celebram, vocês anunciam a morte, a ressurreição, a vitória de Cristo, até que Ele venha. O que nós estamos dizendo é de forma resistente. A pandemia não pode restringir o anúncio. A gente anuncia, quer presencial, quer remotamente, que Ele nos amou de forma tão intensa que deu a sua vida naquela cruz. Ele de inimigos fez irmãos, de estranhos fez achegados. Agora Ele nos chama de amigos. A ceia, remota ou presencialmente, é um instrumento que o Espírito Santo usa. O Espírito que é livre, que é vento, que sopra onde quer. É um instrumento, é um dos instrumentos que ele usa. Primeiro, para lembrar a nós, discípulos, o quanto Deus nos ama e até onde Ele está disposto a ir para nos salvar. O quanto custou a nossa salvação. Então, quando eu pego uma garrafa que contém o suco da uva e eu olho para esse líquido vermelho
Quando eu pego um pão que antes era inteiro e agora ele está partido assim, a minha memória me diz que alguém em pleno vigor da sua juventude deixou-se moer, sofreu, sangrou, foi ferido, e ferido até a morte, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, e morte de cruz, para que eu não perecesse, para que eu não me perdesse por toda a eternidade, mas que tivesse a vida eterna. Então, quando o Espírito pega este pedaço, olha que coisa fantástica, esse pedaço de pão, esse pedaço, ou ainda menor que esse, ele produz aqui dentro uma lembrança, uma memória, que diz: Roberto, você tem valor. Você é amado por Deus. Deus moveu o céu e a terra e as próprias entranhas. Ele se compadeceu de você com uma vitalidade tal que desceu do seu céu, tomou a forma de homem, de ser humano, obedeceu todas as regras para pagar a sua dívida. E a minha memória é ativada. Então o Espírito Santo usa a ceia remota, você aí na sua casa, vendo o pão que está na sua mesa, vendo o cálice que está na sua mesa, você está diante de alimentos absolutamente naturais, mas que o Espírito Santo usa, o Espírito que é livre, e usa aqui na minha casa, usa aí na sua casa, a mesma figura, para trazer isso à memória. Uma outra coisa que o Espírito Santo faz nessa hora, distantes como estamos, ele fortalece os vínculos fraternos. A igreja de Corinto presencialmente não se permitia fazer isso, porque cada um comia a seu tempo o que tinha e não compartilhava. É interessante que hoje a Igreja Batista da Proclamação, século XXI, ela pode, pelo poder do Espírito, ter os seus vínculos fraternos estabelecidos. Ana do Bolo está lá em São Caetano. O Marcelo pode até estar em Salvador nesse momento, mas pode estar também em Minas. Eu estou aqui, no Imbuí. Você está em São Marcos, você está em Pau da Lima, o outro está em São Cristóvão. Mas nós estamos linkados, vinculados, atrelados, fortalecidos os nossos laços. Choramos ainda há pouco com a irmã Nazaré. Mas onde é que nós nos tornamos irmãos? Em torno da mesa. Jesus na cabeceira. Recitando o Salmo 133, ó, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Isso tudo por causa desse pedaço de pão. Por um pouco de suco da uva. Ainda que seja à distância, vendo apenas à distância, não tocando um no outro. Mas nada nem ninguém nos separa, se interpõe entre nós. A terceira coisa que é interessante quando celebramos remota ou presencialmente a ceia do Senhor, nós estamos anunciando Jesus. Anunciando o seu feito maravilhoso. Quando o pão é partido, quem estiver à nossa volta diz o que é que eles estão fazendo. Alguns no primeiro século, no segundo século, no terceiro século, não compreenderam as palavras de Jesus e nos acusavam de canibalismo. Mas à medida que o ministério didático, de ensino da igreja, vai explicando às pessoas, sabe o que esse pão quer dizer? Eu tenho um Senhor, a quem eu entreguei a minha vida. Ele pagou o preço justo pela minha vida. Esse pão simboliza que um dia, e aí eu vou contar uma história. Isso aqui acende a memória, vira um objeto que vai dar ludicidade ao meu conto. As pessoas vão percebendo a história como se fosse um filme que está passando diante delas. E Paulo diz, quando vocês celebram, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele volte.
como diz a Escritura, de forma extraordinária. E de onde é que a gente tira tudo isso? Do texto, do ensino, da ceia primeira. Mas olha o que diz o texto de 1 Coríntios 11, 23 a 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Olha, recebi e ensinei. Aqui tem a ver com a própria missão nossa. Mas não somos um mar morto que recebe apenas o tempo inteiro e não joga para lugar nenhum. Não. Paulo diz, eu recebi. Pensa na cena. Jesus partiu o pão e entregou a seu discípulo. E os seus discípulos passaram para os próximos. E esses passaram para o próximo. Não é apenas um pedaço de pão, isso aqui é metafórico. Aí Paulo diz, porque eu recebi do Senhor. Recebi. O que ele já tinha passado para alguém. Esse alguém passou para mim. Eu estou passando para alguém. Eu estou contando isso aqui a partir da minha experiência. Quando eu falo do pão, alguém pode duvidar que isso tenha sido um fato histórico. Quando eu falo de Jesus, quando eu falo da experiência do Deus encarnado na Palestina do primeiro século, alguém pode duvidar. O que o Espírito Santo vai fazer é usar a minha vida, a minha experiência, a ação poderosa daquele que deu a sua vida em meu lugar, operando em mim. E aí vai valer a máxima que contra fato não há argumento. Eu recebi do Senhor. Eu estou entregando a vocês. Agora, a minha entrega, o meu ensino a vocês, ele vem com a marca da minha própria experiência com Jesus. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Sabe esse pão? Ele agora lembra a vocês que o meu corpo foi partido por vocês. Aí ele diz uma coisa muito interessante. Fazer isto em memória de mim. Isso acontece duas vezes, tanto no pão quanto no cálice. No versículo seguinte ele vai dizer, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, a missão e a memória. Porque todas as vezes que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então eu sei que alguns, por conta do ineditismo dessa experiência que nós estamos tendo, não há na história da igreja relatos sobre isso, estejam presos à forma. Mas o conteúdo é mais importante que a forma. E nesse momento nós estamos potencializando uma verdade. Nós somos um corpo. Ainda que separados pela distância, ainda que um esteja em Minas Gerais, ainda que o outro esteja aqui, ainda que alguém esteja no Canadá, nesse momento, o Espírito Santo fortalece, por meio dessa celebração, os nossos vínculos. Ainda que a gente esteja se sentindo para baixo, o Espírito Santo nessa hora assim, você tem valor. Deus lhe amou, e lhe amou de tal forma que deu o seu único filho por você. Ainda que a gente esteja não entendendo o nosso sentido nesse mundo, ele está dizendo, se você tem uma missão, você recebeu do Senhor algo que você precisa contar, anunciar a outras pessoas até que ele retorne. Esse é o grande objetivo da sua vida. E você vai fazer isso por meio de palavras, ou por meio da sua existência, ou das duas coisas combinando, que torna a sua mensagem ainda mais poderosa. Então, meu irmão, minha irmã, não tenha medo de celebrar esse momento. Esse é um momento rico, extraordinariamente rico. E olha que outra coisa maravilhosa, a sua sala, aí onde você está, esse escritório aqui agora, ele se torna um lugar de adoração coletiva. Ele é um lugar de adoração pessoal, é o lugar da minha devocional, das minhas reflexões, dos meus estudos. Mas nesse momento você está aqui, todos vocês estão aqui.
Nesse momento, na sua sala, estamos todos nós. David, nós estamos aí. David, você está aqui. O Binalva, nós estamos aí. O Binalva, você está aqui. O Binalva, você está na casa de Ana Santos e Davi Santos nesse momento. E nós estamos celebrando. A sua casa se tornou um lugar de adoração, um adoratório. Você está exercendo nesse momento uma espécie de sacerdócio. Porque na tradição evangélica, a celebração da ceia é exclusiva dos oficiais. Se não tem um pastor na igreja, numa igreja batista não se celebra a ceia. Se não há diáconos, a gente precisa nomear diáconos ad hoc. Mas nesse momento, na sua casa, você exerce o seu sacerdócio. E eu vou pedir a você que você tome o pão, segure o pão, e eu vou pedir a você que você segure o cálice, e você vai fazer isso. E eu e você estaremos exercendo nesse momento o nosso sacerdócio. E distribua isso com as pessoas que estão aí com você. Eu estou nesse escritório sozinho nessa hora, então eu não posso distribuir para mais ninguém. Mas você pode. Então entrega a outro, porque eu recebi do Senhor o que também estou entregando a vocês. Nós pregamos que o sacerdócio é universal. Não há mais mediadores. Não há necessidade de sacerdotes oficiais exercendo determinados ofícios. Todos nós podemos fazer isso. Olha como isso se enriquece. A sua casa é templo. É lugar de adoração. O Espírito Santo agora multiplicou aquela sede da rua Dr. Arthur Gonzalez em 30, 40 sedes diferentes. Estamos presentes em muitos lugares dessa cidade, desse estado, desse país. Olha que coisa maravilhosa. É o Espírito soprando como quer. E nesse momento, eu quero dizer a você, pegue o seu pão e o apóstolo Paulo, e vamos celebrar, vamos cumprir com alegria a ordenança do Senhor nessa hora, ainda que de forma remota, mas não mais pobre, muito pelo contrário, muito mais rico em significado e simbolismo, porque a essência não muda. Paulo diz, porque eu recebi do Senhor, tome o seu pão agora, de forma reverente, ciente de que você está realmente na presença de Deus, de que Ele é testemunha desse ato que nós estamos celebrando nessa hora. Você, diácono, diaconisa do Senhor nesse momento. Tome o seu pão. E o apóstolo Paulo diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, naquela quinta-feira, tomou o pão. E tendo dado graças, e eu vou pedir nesse momento que você baixe a sua cabeça e você dê graças por esse pão, como Jesus fez naquela ocasião. Agradeça a Deus por esse amor tremendo. Que grande amor, excelso amor, que Cristo nos mostrou. Para se tornar o Salvador, a vida não negou. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor, que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus, diz o cantor sacro. E a palavra continua dizendo, tomai, comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. E eu quero pedir a você que nesse momento comamos todos em memória do Senhor. O apóstolo Paulo continua, e ele vai nos dizer que, de modo semelhante,
também, depois de cear, diz que ele tomou o cálice. Diz, de modo semelhante, ou semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. E nesse momento, como diácono, como diaconisa do Senhor, aí no seu lar, lugar de adoração, eu quero lhe convidar a beber em memória do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, que bom, ó Deus, que nenhum obstáculo é suficientemente alto, nem mesmo as muralhas de Jericó, nem mesmo o mar, para impedir, ó Deus, o teu agir, a tua ação na vida do teu povo e através do teu povo. Obrigado a Deus, porque em meio à pandemia que cerceia vidas, que impede encontros, que, ó Deus, faz tantos sofrerem e é uma ameaça constante à vida, o teu povo tem esse instrumento em que pode continuar anunciando a morte, a ressurreição do Senhor, até que o Senhor retorne. Pai, visita agora cada lar que está participando dessa celebração. Enche de alegria, enche do Senhor, ó Deus, a vida de cada um dos teus filhos. Bane, ó Deus, o medo, a tristeza, o sofrimento da vida dos teus servos, da vida das tuas servas. E que hoje, ó Deus, seja um tempo de celebração na tua presença. A palavra diz e nós cremos que o sacrifício e as dores que nos trazem a paz, que nos curam, foi carregado por ele naquela cruz, naquele madeiro sangrento. E nessa hora, Deus, nós queremos te pedir que cada um de nós esteja consciente de quanto é amado pelo Senhor, dos laços que nos unem e da missão que temos para com este mundo dada pelo Senhor. Que a tua paz, que excede a todo entendimento, governe os nossos corações. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus reunido nesta hora, agora e para todos sempre. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus seja louvado na vida de todos nós. Lembrando que hoje, às 7 horas da noite, nós estaremos adorando ao Senhor de forma presencial. E você é convidado, se você não está encaixado naqueles que estão impedidos pelo decreto, se você não tem mais de 65 anos, não tem comorbidade, se você está próximo da igreja, está tranquilo para ir, venha celebrar conosco, 7 horas da noite, na sede da nossa igreja. Paz de Cristo para todos nós. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, para todos sempre. Amém.